Fala pessoal, hoje nós vamos falar da Fleury, tá? É uma empresa aí também que vem sendo bastante pedida, né, por investidores para poder fazer uma análise. E vamos lá, vamos entender primeiro o que é o Grupo Fleury, né? Nós estamos aqui no site de Relações com Investidores. A gente pode ver que Fleury é uma empresa basicamente focada em diagnósticos, né? Em exames de diagnósticos. Então você vê aqui, ó, você claramente vê nessa parte que fala unidade de atendimento, 222 unidades, né, que corresponde a 84% da receita da companhia e bem distribuído em vários estados aí, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia, né, vários estados ao redor do Brasil. As operações de hospitais correspondem a apenas 15% da receita, né? Então não é uma coisa tão dependente, né, dos hospitais, né, já que 85% da receita está fora, né, dos hospitais. E aqui tem números gerais da empresa, né? Receita bruta de 2019 foi 3,1 bilhões, geração de caixa operacional, EBITDA, margem de 25% na margem EBITDA. Então aqui está, o portfólio aqui explica a empresa, né? Portfólio completo em medicina diagnóstica, realizando cerca de 3,5 mil testes em 37 diferentes áreas, né? Então, assim, o Grupo Fleury, se a gente for comparar, por exemplo, com a Intermédica, né? A Intermédica é um grupo que está crescendo muito e ela é verticalizada, ou seja, ela trabalha em toda a cadeia, né? Médica, digamos assim, né? De healthcare. Enquanto o Grupo Fleury, a Hermes Pardini também, que eu vou falar um pouco dela, só para fazer uma comparação rápida com a Fleury, são empresas mais nichadas, né? Elas pegam um nicho específico dentro, né, da área de medicina. Isso, qual é a diferença quando você tem uma empresa verticalizada e uma empresa que é mais nichada, né? Quando a empresa atua em vários campos diferentes, né, dentro do healthcare, ele tem a possibilidade de controlar mais a cadeia, né? Então, às vezes, se você tem menos problemas, às vezes, com custos em alguma insumo, né, dentro do seu negócio que sofreu uma inflação absurda, né, ultimamente, alguma coisa assim que extrapola muito os seus custos, né, porque vem de um fornecedor, né, e aí você não tem controle sobre isso e você acaba aí perdendo margens, né? Você pode eventualmente perder bastante margem e sofrer um pouco por causa disso. Mas, por enquanto, né, nesse setor, nesse nicho específico de exames, né, ele tem se mostrado um nicho bastante interessante e mais rentável do que uma empresa verticalizada. Então, se você pega intermédicas, margens, você vai ver que são muito mais fracas, né? Porque tem um problema também, esse que é o ponto negativo, né, quando se fala em empresa verticalizada. Como você atua em várias frentes, né, você tem mais dificuldade de entrelaçar a gestão dessas áreas de negócio, né? Então você causa aí uma certa ineficiência, né, de processos, tá? E processos redundantes, às vezes até em termos de estrutura corporativa da companhia, dependendo como é que ela está sendo gerida e, enfim. Então, geralmente, esse tipo de empresa muito verticalizada, né, ela tem uma rentabilidade menor. A gente pode pegar, por exemplo, o caso aí também de um outro ramo de negócio. Se você pega a Petrobras, é uma empresa muito verticalizada, né? Trabalha na downstream, midstream, upstream, né? Do petróleo, sendo que se você pega PetroRio, por exemplo, PetroRio é nichada, né? Ela basicamente trabalha na, na extração do petróleo, né? E, e sua comercialização e ponto final, né? Então ela é mais nichada ali no processo específico dentro da cadeia inteira, né, de petróleo e gás, tá? Então, quando tem uma crise do petróleo, por exemplo, é muito provável que a PetroRio ela sofra mais, né, do que a Petrobras, porque a Petrobras tem outras coisas, a Petrobras tem refinarias, a Petrobras tem distribuição de gás, né, uma porção de coisas,
que deixa as operações, né, um pouco mais flexíveis, tá? É isso. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Então, já que a gente já deu para perceber o que é o grupo Fleury, né, vamos então para o resultado do quarto trimestre de 2019, para a gente ver como é que estão os números da companhia. Então, ela passou por uma expansão relativamente interessante, vou mostrar para vocês, e já agora nesse final de ano ela já veio desacelerando, né, o nível de investimento. Você vê que o CAPEX caiu 40 e tantos por cento, se não me engano, alguma coisa assim, mas nós vamos chegar lá. Então, a Fleury, se você quiser fazer um valuation dela, né, pelo que ela está investindo hoje, né, que ela não está mais investindo, pelo menos a princípio parece que não está investindo tão pesado quanto investiu nos últimos 2 anos, né, e sendo que ela está crescendo uma taxa de mais ou menos 10% ao ano, eu acho que seria plausível você continuar considerando que ela vai crescer mais ou menos nessa taxa aí, né, de entre 5 a 10, entre 5 a 10% ao ano, porque é o nível de investimento que ela tá fazendo não é pesado no momento, né? Então a tendência é que ela continue nesse máximo, nesse patamar. Aí a gente pode perceber, a receita aumentou 10%, né? O EBITDA aumentou 5%, ou seja, o EBITDA aumentou numa proporção menor do que a receita, então obviamente que teve uma quedazinha na margem de EBITDA aí. EBITDA recorrente, lucro líquido aumentou 12%, mais ou menos em linha com a receita bruta, né? Ou seja, você pode perceber que não está tendo expansão de margens da companhia, né? Eu vou mostrar para vocês aqui como que você percebe que está tendo expansão de margens ou não, né? Quando você pega a parte que vem descrita lá embaixo, né, que tem receita, custos, né, como é que está a questão do gasto com custo com despesas administrativas, né, com custos de produtos e serviços vendidos. Então, se os custos da companhia crescem a uma taxa maior, isso não estou falando de um ano específico, estou falando, você pega aí os últimos 2, 3 anos, né, que foi, principalmente nos últimos 2 anos a economia brasileira estava vindo numa melhoria, então não são todas as empresas que vão apresentar evolução de margem muito expressiva só porque a economia está crescendo, né? Geralmente as empresas que sofreram muito durante a crise elas vão conseguir uma expansão de margem muito boa e as empresas que são mais estáveis, como a Fleury, ela não tem tanta oscilação, né? Quando tem crise, ela não perde tanta margem e quando a economia se recupera, ela também não ganha tanta margem, né? Então você teve aqui uma geração, né, de caixa operacional de 170 milhões. Em 2019 foi o ano, isso 160 milhões durante o quarto trimestre, né, de 2019. Durante o ano todo foi esses 570 milhões. Tá? O retorno sobre capital investido sem ágio alcançou 38,7, mas eu não gosto de olhar essa métrica, tá? Não gosto porque esse aqui não foi o real valor investido da empresa, que a empresa fez um investimento, seja na aquisição de novas unidades ou crescimento orgânico, porque o que acontece? O que significa a questão do ágio, né? Vocês vão ver um pouco mais ali embaixo que a Fleury ela fez aquisições, né, de unidades para poder ampliar o serviço dela. E nisso, quando você faz aquisições, o valor contábil, né, daquela unidade é uma coisa, né? Só que você geralmente paga um ágio, um prêmio. O ágio é como se fosse um prêmio, né? Você paga um prêmio a mais para poder adquirir aquela unidade ali, né, que vai além do valor contábil, né? Então, quando você coloca insere isso dentro do balanço contábil da Fleury, você tem um custo de aquisição, né? E você tem o que eles chamam de ágio, que é o que você pagou de prêmio para adquirir aquele negócio, tá? Então vocês podem perceber que quando a gente tem grandes aquisições, né, a maioria das vezes, principalmente quando o mercado acionário está muito eufórico, você tem um ágio
né, é muito interessante nas aquisições, né, porque o M&A está muito fervoroso, né, o mercado está muito agitado, né, e as companhias tendem a pagar um preço elevado, né, para poder fazer aquisições. Então, é como se fosse a diferença entre o que você pagou e o valor justo, digamos assim, para poder simplificar um pouco melhor, né, a nossa nosso exemplo aqui, né? Que você então você a diferença entre o que você pagou de fato, que você desembolsou para adquirir aquele negócio e o valor justo, entre aspas, assim, essa diferença seria o ágio. Então, você pode perceber que a Fleury, ela calculou o ROIC duas vezes aqui, ó. Uma sem ágio, né, que é esse aqui, que é um valor muito, muito alto, né? Seria até inviável para a maioria das empresas ter um retorno sobre capital investido tão alto assim, né, acima de 30%. E você pode ver que o ROIC normal, né, com o ágio, considerando o ágio, seria de 14, 15%, né, mais ou menos aproximadamente. Então, na minha visão, o ROIC real, né, da Fleury a gente deveria pensar em termos de 14, 15%, né, e não de 30 e tantos por cento, porque de fato você teve um desembolso, né, da Fleury para poder fazer a aquisição, né, dessas novas unidades, né? E de fato é o que vale isso, né? Você não investiu só o valor contábil no negócio, você investiu mais do que aquilo, né? Então, na minha opinião, seria insensato usar esse ROIC sem ágio aqui e considerar que, nossa, que maravilha, né? Vamos lá, o NPS, né, que é o Net Promoter Score, atingiu 77% aproximadamente, né, o que é muito bom, né? As companhias que estão apresentando um bom trabalho, né, perante os clientes, né, estão mantendo aí um NPS na faixa de 75 aproximadamente, né? Para quem não sabe o que é o Net Promoter Score, é como se fosse uma pesquisa de clientes, né, que você faz, no qual você faz a seguinte pergunta: é, de uma nota de 1 a 10, né, o quanto você indicaria a Fleury para seus amigos ou parentes, etc. Então quer dizer que na média aí você está tendo uma nota 7,7, mais ou menos, aproximadamente, né? Aí é que fala o quanto que pagou de dividendos e tal, enfim, a gente não vem muito ao caso na análise, né? Então vocês podem perceber ó, que a expansão da Fleury em geral, em termos de receita e de lucros, etc., né, esse ano foi cerca de 10%, sendo que nos outros anos, né, também aconteceu isso. Tá? Então, essa tem sido mais ou menos a média de crescimento da Fleury. Por isso que eu falei com vocês que faz muito sentido você continuar usando esse crescimento, né, ou talvez até um pouco mais, talvez um 7% ou alguma coisa assim, né, pelo decréscimo nos investimentos. Aqui o CAPEX, né, que é o Capital Expenditure, que é o despesa de capital. E aí você vê que na comparação anual teve uma queda de 35,8%. Tá? Prazo médio de recebimento de contas, né, não mudou muita coisa, praticamente a mesma coisa. Aí o ROI cai um pouquinho. O ROI e o ROIC você vê que se manteve basicamente a mesma coisa, né? Mudou pouca coisa, caiu um pouquinho só em relação a 2018, tá? Não dá muita diferença não. Aí aqui vim explicando como é que foi o ano, né? As expansões que o grupo está fazendo, etc. As melhorias na gestão, né? Aqui como é que está o desempenho das unidades, né, de atendimento, o volume, receita bruta por exame. Então a gente pode ver aqui que os exames aumentaram mais, né? Aumentaram um pouco mais do que a questão da receita. Tá? Então você pode ver que, então se o volume de exames aumentou mais do que
a receita bruta da companhia, obviamente que a receita bruta por exame caiu, né? Então ela teve um pouco de perda de margem nessa métrica, né, de receita de bruta por exame, mas nada muito exagerado, né? Vamos ver mais o que de interessante tem aqui. E aí, nessa parte que a gente chegou na expansão dos itens de custos e despesas, né, que a gente consegue perceber como que a Fleury conseguiu manter mais ou menos ali o padrão, né, de tipo assim, ó, a gente cresceu a receita 10%, mas os custos também acompanharam mais ou menos 10%, né, pessoal e serviços médicos 10%, né, aluguéis com ocupação e utilidades também 10%, e material e intermediação de exames 23%. É esse aqui que eu falei com vocês, que é uma coisa perigosa, né? Porque na empresa verticalizada, ela consegue, como ela faz isso aqui, como ela faz tudo, o processo inteiro, do início ao fim, ela consegue ter mais controle sobre isso aqui, né? Sobre esses custos, tá? Então você tem mais questão mesmo de ineficiência de processo, né? Porque como não é uma parada nichada, você trabalha com tudo, então, às vezes, você tem uma ineficiência em termos de processo de gestão, que é mais trabalhoso, né? Você gerenciar uma empresa que é bastante verticalizada, tá? Então, você pode, dos itens que chamam a atenção negativamente é o material direto, intermediação de exames, né? Que subiu aí consideravelmente, bem mais do que a receita, tá? Depreciação e amortização é uma coisa que está meio fora de controle, né? Então, não vem muito ao caso, né? Fazer esse tipo de análise. Despesas gerais e administrativas, tá vendo? Também acompanhou o crescimento da receita. O nível de endividamento da empresa está muito tranquilo. A dívida líquida EBITDA, né, fechou aí o ano um pouco mais endividada do que o quarto mês de 2018, mas ainda assim um nível tranquilo ainda, né? Aí aqui o CAPEX, ó, novas unidades, expansão de ofertas existentes, ó, caiu 67% de um ano para o outro, né, o crescimento, ou seja, foi um ano de pouco crescimento e investimento, né, da companhia, né, e por causa da questão talvez aí do coronavírus, as empresas por tudo querendo segurar a caixa para passar por esse momento difícil, é bem provável que ela continue fraca os investimentos aí para 2020 também, né? Só teve um aumento no investimento em TI aqui, né, que aumentou 13%. O fluxo de caixa. Aqui a gente dá para ter uma ideia do valuation da empresa, tá, pessoal? Não vou fazer um valuation complexo, mas vou usar algumas métricas relativas, né? O que o Peter Lynch, por exemplo, faria aqui, né, nesse caso? Bom, nós estamos diante de uma empresa interessante, uma empresa que tem, não digo que tem um diferencial competitivo, né? Porque, querendo ou não, uma empresa de outras empresas fornecem o mesmo tipo de serviço que a Fleury, talvez a Fleury aí seja mais eficiente, e blá blá blá, tem uma gestão bacana, redondinha, tem um NPS alto, beleza. Mas isso não quer dizer vantagem competitiva, tá? Em nenhum momento a gente pode dizer que isso quer dizer vantagem competitiva. Então, como é uma empresa normal, digamos assim, né? Como a gente pode comparar ela com o grupo Hermes Pardini, por exemplo, que eu vou falar um pouquinho para vocês daqui a pouco. Então, o fluxo de caixa operacional, o fluxo de caixa livre da empresa, está falando que expandiu quase 20%, né? Então, vamos ver quanto que foi mais ou menos o fluxo de caixa livre da empresa. E ela separa, olha que legal aqui, ó. Esse quadrinho é muito interessante porque ela separa o fluxo de caixa livre da empresa, né? Aqui, ó, 2019, né? Que foi 359 bilhões, e o fluxo de caixa do acionista, né?
que é 589,6. Então, se você quiser fazer o valuation pelo fluxo de caixa do acionista, que são, né, modelos diferentes do fluxo de caixa da empresa. Né? O fluxo de caixa da empresa usa o WACC, né, para descontar o fluxo de caixa. O fluxo de caixa do acionista, né, só desconta pelo custo de capital próprio. Então aqui ela já está te dando aqui um monte de informação de mão beijada aqui, sendo que em outras companhias que o relatório é mais fraco, você tem que destrinchar um pouco mais para descobrir. Né? Então, em 2018, você pode perceber que ela está mantendo mais ou menos um padrão na faixa de 350 milhões aqui de fluxo de caixa livre. Assim foi em 2018, assim foi em 2019. E como é uma empresa que não está crescendo muito, né, está crescendo na faixa de 10%, a gente não tem tanta dificuldade de fazer um valuation da empresa aqui. Os valuations mais difíceis são aquelas empresas que estão em expansão muito rápida, né? Que aí você tem que fazer várias premissas, né, para saber quanto tempo se ela vai passar por um estágio de crescimento, ou dois, ou três, se vai passar por uma fase, igual eu fiz a Magalu aquela vez, né? Você tem uma fase de crescimento mais rápida, depois dá uma amenizada, depois cresce mais devagar, em três estágios, né? Aqui você pode colocar a Fleury aí crescendo um tempo aí na faixa de 10% e depois esse negócio estabilizando para 5% ao ano. E, enfim, vamos usar uma métrica do Peter Lynch que ele gosta, que é o fluxo de caixa da empresa, né, comparado com o valor de mercado dela. Né? Então, eu já fiz a conta aqui, mais ou menos, dá mais de 20 vezes. Né? Então, se você pega o valor de mercado da Fleury, que é 7 bilhões alguma coisa, e divide pelo fluxo de caixa livre anual, né, você tem aí aproximadamente um múltiplo de 22 e alguma coisa, o que não, ou seja, pelo fluxo de caixa livre, tá? Sem isso, estou falando sem considerar os descontos que tem no fluxo de caixa ao longo do tempo, sem trazer valor presente, daria aí aproximadamente 22 anos, né, de fluxo de caixa livre da empresa para você pagar o investimento, é como se fosse o seu payback, digamos assim, né? Você demoraria 22 anos para ter o seu investimento de volta pela essa métrica de fluxo de caixa livre comparado com o atual valor de mercado da empresa. Tudo bem? Como se fosse o preço-lucro, só que você não está pegando o lucro, você está pegando o fluxo de caixa, é o preço dividido pelo fluxo de caixa livre, tá? Então, por essa métrica aqui, tenho certeza que o Peter Lynch jamais investiria nessa empresa, porque ele consideraria, né, que está com valuation, né, exagerado, tá? Apesar de toda a qualidade da companhia, né, isso não é indiscutível, mas ela estaria que está crescendo mais, né, para poder a gente considerar que ela estava sendo negociada um valuation atrativo, porque aí você faz o ajuste, né? Você faz o ajuste dessa métrica pelo crescimento. Tá? Então, quando você tem 22, uma métrica de preço fluxo de caixa igual a 22, com uma empresa crescendo 10% é uma coisa. Outra coisa é você pegar esse 22 comparando com uma empresa que cresce 40% ao ano, né? Ou seja, cresce 4 vezes mais. Tá? E mudaria completamente a perspectiva, mas não é isso. Né? Nós estamos tratando de uma empresa aqui que está no estágio relativamente mais estável. Né? Aí que ele mostra o plano de expansão orgânico. O que, que significa o plano de expansão orgânico? Que não foi adquirido, né? Foi investimentos internos que a empresa fez para expandir através da marca própria e dando um total de 54 unidades novas, né? Isso aqui, pelo que eu estou entendendo, pelo que eu li do relatório, são coisas que já foram construídas aí, tá? Não sei se está tudo pronto, mas pelo que está falando aqui, sim. Ó. Área de atendimento, 47% até 24 meses desde a inauguração. Ou seja, se é desde a inauguração, significa que o negócio já está rolando, né? E aqui são as unidades que foram adquiridas, né, através de aquisições, né, o que daria aí mais ou menos 43 unidades, somando com 50 e poucos lá de cima, né, daria mais ou menos umas 100 unidades novas, né, ou seja, a empresa aí nos últimos anos
praticamente dobrou de tamanho em termos de capacidade. Isso não quer dizer que vai dobrar a receita, tá, pessoal? Porque você pode ter uma receita por unidade caindo, né? E aí não necessariamente, a empresa dobrou o número de unidades, quer dizer que vai dobrar a receita. Não necessariamente, porque você pode ter uma queda na receita por unidade. E isso é natural, às vezes, que aconteça, porque se você expande muito e começa a colocar unidades umas próximas das outras, por exemplo, né, é natural que você tenha a sobreposição ali, né, da demanda, né? Bom, é isso. Acho que as principais coisas eu já falei, né, do relatório da Fleury. E aí eu queria mostrar um pouco sobre. Vamos ver um pouquinho dos fundamentos dela, como é que tá os fundamentos, né? Que pelo preço-lucro também ela está crescendo, tá crescendo 10% ao ano, né? Eu considero como sendo muito alto o preço-lucro dela, teria que estar, na minha opinião, teria que ser preço-lucro aí de 15 para ser considerado atrativo, né? Para ser considerado bem atrativo. A rentabilidade dela é boa, né? Mas a gente tem empresas melhores aí, com certeza, que são mais rentáveis que essa, mas é uma empresa boa e estável e isso a gente não pode deixar de considerar. Então as métricas aqui de preço, né? Preço-lucro operacional, Enterprise Value EBITDA, não é uma coisa exagerada, mas também a gente não pode falar que está sendo negociado como pechincha, né? E aí aqui, empresas estáveis, pessoal, estáveis como a Fleury, tá vendo qual o crescimento dela anualizado, tá? Então ela saiu aí em 2010 para uma faixa de cerca de 800 milhões por ano de faturamento, né? E já pulou lá para quase 3 bi, quer dizer, já atingiu 3 bi, né? Como está falando lá no 3 bi 100, né? Ou seja, aumentou praticamente 4 vezes, né? Em 10 anos multiplicou de tamanho, tá? Então ela teve uma fase de expansão interessante e agora parece que caminha para os próximos anos aí um pouco mais estáveis, né? Então, até nos momentos mais difíceis, né, da economia brasileira, a Fleury conseguiu crescer, né? Aí as margens aí deram uma pressionada em 2014, né? Foi um ano difícil para a economia brasileira, então deu uma pressionada aqui, né? E depois começou um ano de inflação alta, até se eu não me engano, acho que foi um ano de inflação alta. E aí depois começou a crescer de novo e recuperar as margens aqui, né? O lucro operacional, e tal. Então, assim, na minha opinião, a Fleury vai passar tranquilo por essa crise aí, né? Considerando outros setores que vão ser muito mais afetados que o setor dela, que nesse momento de pandemia está sendo considerada uma empresa com serviço, é o tipo de empresa com serviços essenciais, né? Então ela continua aí operando, provavelmente não está fazendo outro tipo de exames, está dando prioridade máxima aí, digamos, para o coronavírus, provavelmente deve estar acontecendo isso, né? E aí eu não sei se ela está se dando bem ou mal nessa história, que eu não sei como é que é a questão da margem do exame, né, em relação ao coronavírus, né? Se tem uma margem melhor ou pior, tá? Do que os outros tipos de exame que ela faz. E aí teve também uma evolução do lucro, né? E você pode perceber que o lucro dela não acompanhou a partir de 2017, né? Ela ficou 2017, 2018, 2019 com o mesmo nível de lucro. Você pode perceber que cresceu muito pouquinho, né? E sendo que a receita teve uma expansão bastante interessante, né, nesses últimos 2 anos, né? Então, ou seja, você teve aí, certamente você teve perda de margens aí de margem líquida no caso, né? Essa aqui está mostrando margem operacional e margem bruta, né? Não está mostrando a margem líquida aqui. Então, a margem líquida provavelmente você teve nos últimos 2 anos uma queda aí em relação ao que ela atingiu em 2016, tá? Beleza, então eu queria só mostrar o grupo Hermes Pardini, né, rapidamente, que na minha opinião está mais interessante do que
Errado aqui, PAD3. Então ela participa do mesmo grupo, setor, né? Atua no mesmo setor da Fleury, basicamente oferece os mesmos tipos de serviço e atua, tá vendo, no Brasil todo, né? Também é bem expansivo geograficamente falando, assim como a Fleury é também, tá? E aí, por quê? O valuation, na minha opinião, está mais interessante, porque as margens, né, os indicadores de rentabilidade da Pardini estão um pouco melhores do que a Fleury, e o último resultado mostrou uma expansão bastante interessante, né, das margens operacionais, tá? Da companhia. Teve um crescimento e ela está fazendo um investimento, diferentemente da Fleury, que diminuiu o investimento, a Pardini está fazendo um investimento interessante, né, para poder dobrar, se eu não me engano, eu li alguma coisa assim, dobrar a capacidade, né, para os próximos anos aí de capacidade de fazer os diagnósticos, tá? Então, na minha opinião, sendo uma empresa que tem mais capacidade de crescer, mesmo porque nós estamos falando de uma empresa que é aí metade do tamanho ou um pouco menos do que a Fleury, ou seja, mais fácil para crescer, né? Tá com margens muito boas, né? Você pode ver que margem líquida 12%, margem bruta 17%, né? Margem operacional 17%, margem bruta 30%, ROIC, não sei se esse ROIC está bem preciso, mas é um pouco parecido, né? Com a Fleury. O ROI está muito bom também, né? Inclusive tá melhor que o da Fleury. Os múltiplos, né, estão melhores, ou seja, está sendo negociado a múltiplos menores, tá? Em termos de qualquer indicador que você pegar aqui, você vai ver que os indicadores de precificação da Pardini estão mais interessantes. Não é aquela diferença absurda, mas é uma diferença. E ajustada ainda ao crescimento, essa diferença se torna ainda mais abrupta, né? Beleza? É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado aí da análise da Fleury e os pontos negativos e positivos, e qualquer coisa estou à disposição, tá bom?